Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhamos hoje, neste primeiro dia do mês de julho, a palavra da nossa salvação. E o evangelho que hoje iremos rezar é Mateus, capítulo 8, de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou o vento e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, continuamos neste caminho de conhecer Jesus, descobrir o que é central no seu segmento. Hoje, Jesus, ao atravessar à noite este mar da Galileia, os discípulos, então, experimentam e comprovam que, efetivamente, o seguimento de Jesus, muitas vezes, os colocam em tempos difíceis, em realidades difíceis, em crises, em dificuldades, como, por exemplo, as tempestades da vida, o vento, as ondas que vêm, que se aproximam, que batem à nossa porta, que batem em nosso barco, nos caminhos da vida, no trabalho pelo reino de Deus, quando surgem as dificuldades, quando surgem os sofrimentos, sabemos o quanto é difícil e o quanto devemos recorrer ao Senhor, porque é Ele quem nos sustenta e nos anima. Os discípulos ficaram totalmente desorientados, confundidos, atemorizados. Também nos acontece a mesma coisa. Em várias ocasiões, quando a crise, o sofrimento, a dor batem à nossa porta, nós ficamos perdidos. Nos sentimos frágeis, nos sentimos ameaçados, confundidos, confusos. E muitas vezes estamos com uma visão curta, com os sentidos dormidos, escondidos, apequenados. Então precisamos despertar, acordar os nossos sentidos para que volte em nós a fé e a esperança. Muitas vezes começamos a gritar, a perder a noção, e é nessa hora, irmãos e irmãs, que necessitamos chamar o Senhor, gritar por Ele, para que Ele desperte e nos ajude. Porque não é o fim do mundo. Quando temos medo, quando temos insegurança. Mas é preciso saber a quem gritar, por quem gritar e a quem chamar. O Senhor é insuperável, a sua força, a sua presença nos sustenta e nos anima. Por isso Ele domina a tempestade. Por isso que Ele acalma o vento. Por isso que Ele traz de volta a paz e podemos assim seguir adiante, seguros, animados e confiantes. Não podemos abrir mão de caminhar sem a pessoa de Jesus. É Ele quem vem em nosso socorro, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem trabalha em nós, é Ele quem derrama o seu Espírito sobre nós e nos traz a verdadeira paz. O que hoje em tua vida está parecendo uma tempestade? O que hoje é crise em tua vida? O que hoje é dificuldade em tua vida? Coloque-se diante do Senhor, diga a Ele, fale com Ele. Apresente a sua falta, a sua dificuldade, o seu sofrimento a Ele. E diga: Senhor, acorda em minha vida, desperta em minha vida. Traz de volta a minha fé. Amém. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música Há um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.